Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Start Crypto. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que está preocupando muita gente, que seria se estamos em um bear market ou se ainda vamos retornar a subir nos próximos dias. Estamos há alguns dias em clima de indefinição do mercado, onde o Bitcoin está oscilando entre 30 e 35 mil dólares e algumas criptomoedas já desabaram mais de 60, 70% desde sua alta histórica. Desse ponto, podemos partir para discutir se realmente estamos em um bull market ainda, se ainda vamos ter mais uma puxada de alta antes de realmente entrarmos em um bear market. Mas antes de começarmos a falar sobre ela, dá uma olhadinha aqui na descrição porque eu deixei um presente para vocês, que é um e-book totalmente gratuito que mostra 7 criptomoedas muito promissoras para você construir uma carteira saudável. E também já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal para você não perder nenhum vídeo que sai todos os dias. Então, para falarmos sobre isso, é necessário que a gente entenda o que são os bulls e os bears do mercado. Quando nos referimos a bull, estamos falando dos touros, ou seja, da força compradora que joga o mercado para cima, quando o mercado está em um cenário optimista, onde é mais fácil de você ganhar dinheiro. Agora, quando falamos em bear, estamos falando da força vendedora, ou seja, dos ursos que jogam o mercado para baixo. E uma curiosidade para vocês, esses nomes foram adotados devido aos movimentos de ataque desses animais. Os touros, quando vão atacar, eles movimentam sua cabeça de baixo para cima, dando uma cabeçada no seu inimigo, e os ursos dão uma patada de cima para baixo, ou seja, os touros jogam para cima e os ursos jogam para baixo. Esses momentos formam os ciclos de mercado, que é algo totalmente normal e necessário para o mercado se manter saudável e íntegro. Outra coisa que esses termos são muito utilizados é também no mercado de ações. Por definição, no mercado de ações, entendemos que estamos em um bear market quando perdemos cerca de 20% da máxima histórica, ou estamos em um bull market quando estamos 20% acima da última alta histórica. Já no mercado de cripto, essa definição não é muito cabível devido à grande volatilidade que temos. Quando um ativo sobe, ele sobe intensamente, e quando ele cai muito intensamente também. Algumas pessoas, para classificar esse bull e esse bear market, utilizam as notícias como forma de classificar se estamos em um bear ou estamos em um bull market. De forma que, se estamos em um bear market, as notícias ruins influenciam e jogam o preço do ativo para baixo. Se estamos num bull market, as notícias jogam o preço para cima, as notícias boas jogam o preço para cima e as ruins não tendem a derrubar o preço. Essa definição fez que muita gente pensasse que estamos em um bear market, já que logo após grandes notícias do mercado, como a própria Tesla anunciando que não iria receber mais Bitcoin devido ao gasto energético que ela tem, o Bitcoin começou a despencar, ou seja, uma notícia ruim acabou derrubando o mercado. Essas notícias que geram FUD geralmente não são suficientes para encerrar um ciclo de alta, porque esse final de ciclo de alta geralmente é o próprio mercado que define. É uma coisa que já iria acontecer e às vezes uma notícia coincidentemente chegou no mesmo ponto que o fim desse ciclo de alta. Agora a gente está olhando aqui no gráfico do Bitcoin e a gente vai conversar um pouquinho de algumas coisas que a gente pode entender sobre esse gráfico. No Bitcoin, entre cada ciclo de alta e ciclo de baixa, tivemos um aumento de preço médio que ele se manteve. Por exemplo, aqui, depois de 2012, tivemos um ciclo de alta, um claro ciclo de alta, e depois um ciclo de baixa, que geralmente o ciclo de baixo costuma ser um pouco menor do que o ciclo de baixa. Como a gente viu aqui, durou menos dias, ou seja, de dezembro de 2012, novembro de 2012, até aproximadamente novembro de 2013, ou seja, um ano, e depois para ele se recuperar, ele gastou quase 2 anos, 3 anos. Então, aqui o ciclo de alta já durou um pouco mais tempo do que o ciclo de baixa, e aqui como será que vai acontecer? Isso é uma indagação que a gente pode fazer, porque já que o Bitcoin é um ativo muito novo, não tem nada que é igual a ele, a gente pode utilizar de maneira comparativa o gráfico do próprio Bitcoin para tentar entender o que vai estar acontecendo nos próximos dias. Mas isso não é uma coisa que é certa, a gente não pode se apegar nisso. É uma coisa incerta, então isso aqui é apenas uma forma da gente ter uma ideia do que pode estar acontecendo.
Beleza. A gente teve um aumento do preço médio a cada período de alta que foi passando. A gente teve o período de alta, período de baixa, só que esse período de alta que se iniciou aqui também, ele já durou mais tempo e sustentou o preço do Bitcoin em um valor mais elevado. Ou seja, ele ficou mais caro. Isso acontece devido aos fundamentos do Bitcoin. Além disso, o que acontece é que nessas linhas amarelas existe o chamado halving. Para quem não conhece, o halving é parte da programação do Bitcoin e determina que a cada 4 anos a quantidade de Bitcoins emitidos por bloco caia pela metade. Ano passado a gente teve um halving em maio, dia 11 de maio de 2020, e a quantidade de Bitcoin caiu pela metade, a quantidade de Bitcoin que é emitida a cada bloco. O próximo halving vai ser em 2024 e o anterior foi em junho de 2016, julho de 2016, na verdade, quando a gente viu a mesma movimentação que a gente vê em todos os halvings. Logo após o halving, há um aumento, um momento de alta do mercado devido a alguns fundamentos que o halving e alguns argumentos filosóficos que dá para justificar esse aumento. Grande parte deve-se aos mineradores terem menos bitcoins para vender, então a força vendedora acaba diminuindo. Isso é uma das hipóteses que pode fazer que suba o preço depois de um halving, só que existem outras hipóteses que a gente não vai entrar nesse vídeo. Aqui no nosso gráfico podemos ver que a cada halving o preço do Bitcoin ele se elevou e isso é uma coisa muito interessante porque a gente vê que os fundamentos do Bitcoin se mantêm cada vez mais firmes e ele toma cada vez mais força após cada halving, mesmo tendo passado por momentos de baixa. Mas e aí? Será que a gente está realmente no momento de bear market? A gente está num mercado de baixa? Só teremos essa certeza quando estivermos no meio desse mercado, do bear market. Só que na minha opinião, lembrando que isso aqui é a minha opinião, isso não é a verdade universal. A gente não estaria nem no momento de alta, nem no momento de baixa. Eu colocaria que a gente estaria no momento de crab market, ou seja, no mercado caranguejo, ou seja, o mercado lateralizado. Estamos caminhando com uma indecisão. O mercado não sabe, ele ainda está decidindo que rumo que ele vai tomar. Mas uma coisa é certa: os valores das moedas estão subvalorizados. Isso é uma grande oportunidade para a gente estar acumulando moedas, fazendo aportes divididos, é claro, para a gente fazer um preço médio bem interessante. E uma coisa que é muito legal é que, caso ele volte a subir, a gente tenha uma grande oportunidade de estar lucrando. E caso a gente venha caminhar para o mercado de baixo, é aí que entra uma coisa que eu prezo muito nos meus vídeos, que é investir em projetos com fundamentos. Porque quando está em um mercado de alto, num bull market, é muito fácil você lucrar. Se você bater a cabeça no teclado e comprar algum ativo, é muito provável de você lucrar. Agora, se você está no mercado de bear market e comprou qualquer ativo sem saber por que você comprou ele, a chance de você perder dinheiro é muito maior do que você perder dinheiro num Bitcoin da vida, por exemplo. Lembrando que não é só o Bitcoin que é um projeto que tem fundamento, que pode se desvalorizar, que ele vai voltar a valorizar novamente, mas ele é um dos exemplos principais que a gente tem. As palavras bull e bear geram mais FUD, mais euforia do que realmente tem um sentido e um significado. Porque a gente pode ver, tirando conclusão de tudo que eu já falei nesse vídeo, que mesmo em momentos de alta e momentos de baixa, o Bitcoin sempre consegue caminhar para cima. Ele está numa tendência de alta desde sua criação. Ou seja, todo mundo que comprou Bitcoin em algum momento da vida e está segurando ele até agora está ganhando dinheiro. Lembrando que eu estou falando isso a longo prazo, é claro. E a tendência disso é continuar subindo cada vez mais, porque o Bitcoin é um ativo que não descobriu o seu valor ainda. Então, vamos ver o que acontecerá nos próximos dias e até mais.